Bom, pessoal, tudo bem? Eu vou demonstrar aqui como é feito aqui a importação e edição dos dados, fazendo as correções, inclusões de atestado, correções dos horários dos pontos dos funcionários, entre outros. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou limpar a base de dados para começar com a base de dados limpa. Então, do zero, né? Então, eu vou clicar aqui em funcionário e pontos e zerar todo o base de dados. Eu vou entrar aqui, vai estar vazio, não tem nenhum funcionário cadastrado. Quando você receber o ponto do relógio, de qualquer marca, de qualquer modelo aqui que tiver aqui disponível, eu vou pegar aqui um exemplo da Canup. Vai importar assim, layout da Canup. Ele vai trazer aqui as informações. Dependendo do tamanho do arquivo, pode demorar um pouco, que eu trouxe só de alguns dias no mês de setembro. Mas se pegar um período muito grande, ele acaba demorando ali, porque ele vai fazer a importação linha a linha. Então, aqui importou. Eu já tenho ali os funcionários cadastrados, prontos para poder fazer a edição. Então, eu vou começar aqui com a Andrea Doca mesmo. Posso preencher o resto das informações dela, colocar os dependentes. E o mais importante é os horários de tolerância. Então, vou colocar aqui, o mais importante é o total. Então, vou colocar aqui que ela trabalha 8 horas por dia e no sábado ela trabalha 4 horas. Ou para o sistema inserir automaticamente o horário de almoço. Caso esse funcionário não faça horário de almoço, eu vou preencher aqui. Caso ele faça, não precisa preencher. Só para casos que você precisa que seja de forma automática. Se o sistema vê que já tem, ele também não inclui. Mas se o seu funcionário naquele dia não almoçou, então, mas ele bate todo dia, só naquele dia, ele não, só, então não precisa preencher. Só no caso de quando o funcionário não realmente não consegue bater o ponto. Por exemplo, ele vai fazer a entrega e fica. Ele sempre entra de manhã, faz as entregas e volta à tarde, no finalzinho, para ir embora. Então ele fica o dia inteiro fora da empresa. Então, nesse caso, ele não tem como bater o horário do almoço, então o sistema vai bater sozinho, só nesse caso. Eu vou abrir para consulta, vai selecionar aqui a Andrea Doca. Tem um monte de ponto aqui, tudo ponto irregular, tudo feito errado, exatamente para a gente poder mostrar. Então, depois que eu já preenchi os dados do funcionário, eu vou vir aqui e ver a ficha de conferência para ele atualizar todos os dados aqui da tela. Então, ele calculou tudo e gerou aqui um horário positivo, 8 horas positivas de crédito. E agora vamos fazer as correções. Então, aqui tem um ponto do dia 11 até o dia 25. Eu vou clicar aqui no dia 11 porque está errado. Esse funcionário não bateu o ponto certo. Eu preciso fazer uma observação que ele esqueceu de bater o ponto. Ele saiu às 18 horas e não bateu o ponto da entrada. Então, eu vou fazer a correção manual. Então, o que que eu fiz? Eu cliquei no dia que eu quero alterar, vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl X, colar na saída e falar que o horário dele de verdade foi às 7h50. 7h55, tá bom. Até às 18. Também está faltando no horário de almoço, então vou dar um Ctrl X de novo aqui, vou falar que ele entrou meio-dia 4, saiu, desculpa, ele saiu meio-dia 4, retornou do almoço ao meio-dia e 59 e, enfim, a saída às 16h08. Então, eu fiz a correção e vou colocar aqui na observação. Não bateu ponto. Gravei. Confirmação. Então, pronto. Quando terminar o relatório, ele vai ver que ele não bateu ponto nesse dia e foi feita a correção manual. Então, você está informando para o funcionário que nesse dia aqui ele não bateu o ponto de forma correta. Pode colocar mais informações aqui, mas o mais sucinto seria o melhor. Vamos ver o próximo dia aqui. O horário está correto. Horário correto. E aqui novamente, no dia 15, ele não bateu o ponto. Então, a gente tem que fazer a correção. Então, vamos ter que dar um Ctrl X aqui e informar o horário correto. Então, ele entrou às 7h59, saiu ao meio-dia e 1, retornou meio-dia e 58 e horário correto. Então, nova observação. Não bateu o ponto. Tem que fazer sempre, tem que você tem que avisar o funcionário que está sendo alterado e ele tem que estar ciente que ele não pode esquecer. Então tem que sempre tem que puxar, eu vou usar esse termo, mas tem que puxar a orelha do funcionário sempre que ele fizer coisa errada. Então, não bateu o ponto, vai ter que escrever aqui, não bateu o ponto, ele tem que justificar. Esqueceu por quê? Tem que bater o ponto todo dia. Mesma coisa aqui no dia 24. Só bateu a entrada, não bateu a saída. Então eu tenho que fazer manualmente. Viu como é complicado se o funcionário não faz direito? Você tem que vir aqui e fazer todas as correções manualmente. Então entrou às 7h56, saiu meio-dia e 1, retornou meio-dia e 59 e saiu
às 17. O problema disso aqui é que você tem que manter tudo manualmente, né? É mais fácil deixar tudo pelo relógio. Então, quando o funcionário esquece, tem que fazer todas essas observações. Não bateu ponto. Então, só que foram três correções. Ainda falta 5. Então, vamos lá. Revisar aqui. Então, temos dia 11, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e dia 16 não está aqui. O relógio não gerou o dia 16, então não aparece aqui na lista. Então, eu tenho que avisar que no dia 16 ele faltou. Então, eu vou dar um incluir, vou informar que é uma falta, vou selecionar esse item aqui que está como falta e gravar. Confirmar a gravação, sim. Colocou. Eu coloquei a data errada, então vamos corrigir. Bom até ter feito dessa forma. Ele lançou aqui como dia 8, mas na verdade eu queria colocar como dia 16. Então eu vou alterar aqui o dia 16 e gravar novamente. Então, o que que eu fiz? Eu cliquei no dia que eu queria alterar. Então, ele a ordem dia 16. Perfeito. Então, 17, 18, 19. Falta o dia 20. Então, vamos incluir aqui também. Não justificou, então foi uma falta. Incluir. Ele focou ali na data. Então, eu já vou digitar aqui dia 20. Vou informar que foi falta. Gravei. Então, dia 20 aqui. Ele lançou. Ele devia trabalhar 8 horas. Não trabalhou nada. Ficou com 8 horas de débito. Vamos incluir aqui também o dia 21. Então, eu vou clicar no incluir. Dia 21. É um sábado, mas aqui o sábado ele trouxe uma justificativa, então eu vou clicar aqui nessa setinha para baixo e vou colocar aqui como atestado médico do dia. Gravar. Foi um atestado médico, então ele não tem aqui horas trabalhadas nem crédito em débito. Foi abonado, então não tem nada aqui para a gente poder colocar nesse dia. Dia 22 foi domingo. Não é obrigatório colocar o final de semana, é mais por questão de estética, mas se você quiser lançar, é só incluir. Então eu vou colocar aqui incluir, dia 22, domingo. Vou gravar. Dia 22. Ele não tem que trabalhar nada no dia 22, que foi domingo, não trabalhou nada, então não teve crédito nem débito. Se ele trabalhou, vai constar aqui como hora trabalhada, vai ter os seus créditos de hora trabalhada. Então, perfeito. Só revisando aqui, dia 24 foi terça, ainda está faltando dia 23, então vou incluir também aqui dia 23. Segunda-feira, colocar como falta. Gravar também é uma falta. Então, agora vamos ver novamente o resultado desse funcionário. Vou clicar aqui na ficha de conferência, ele vai atualizar todos os dados. Toda vez que você clicar na impressão, ele atualiza todos os valores. Então, aqui nós temos aqui todos os dias trabalhados, os adicionais e o saldo, que é contabilizado dia a dia. Então, o resultado final foi 32 horas de débito, 44 de crédito, e o saldo final, né, que seria o quanto realmente ele rendeu ali, foi um saldo de 12 horas positivos. Ele trabalhou mais do que estava programado. Então, ele tem 12 horas de crédito para ser ainda contabilizado, mesmo com as faltas, mesmo com o atestado, tudo ainda ele tem 12 horas para receber. Perfeito. O sistema que tem vários outros relatórios, eu vou mostrando aos poucos, conforme vão passando a ser os vídeos.